Oi, galerinha, boa tarde. Hoje nós vamos estudar a resolução COFEN número 564 de 2017. Meu nome é Rayane e é um prazer estar com vocês aqui novamente. E eu espero que a gente possa fazer uma resolução de exercícios bem produtivas. Então, pega a tua lista de exercícios, vamos escrever. Peço para vocês também pegarem a atualização do código de ética. Então, pega aí para que você possa riscar e a gente possa executar as nossas tarefas, ok? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar, como eu apresentei a vocês, sobre a resolução COFEN número 564 de 2017, que aprova o novo Código de Ética de Enfermagem para os profissionais da nossa área. E quem são esses profissionais? Vou passar aqui só um pouquinho. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, os obstetras, né? As enfermeiras obstetras, as parteiras e até os atendentes, porque hoje ainda temos alguns estados que têm alguns atendentes de saúde que foram lá formados bem atrás e que hoje não tem mais essa formação, mas por enquanto que existiam esses profissionais, eles são regidos também por esse Código de Ética. Vamos voltar aqui um pouquinho. Esse código de ética, ele vem em substituição ao código anterior, que é o COFEN 311 de 2007. Então, agora a gente tem uma mudança na formação, né, desse escopo, desse código de ética para os profissionais da enfermagem. E qual é a diferença de um para o outro? Então, na antiga, a gente tinha ela dividida em 7 capítulos, então ela tinha a seção de direitos, deveres e proibições. E era um misto de informações ali dentro de cada artigo, né? Agora, como que está dividido? Em 5 capítulos, não possui mais as seções, e agora a gente tem dividido direitos, deveres, proibições, a gente tem as infrações e penalidades também dentro desse livro. Essa resolução, ela entrou em vigor dia 6 de abril de 2018. Ela foi promulgada em 6 de novembro de 2017. Então, muita atenção às datas. Então, as novas provas, elas já estão sendo feitas baseadas no Código de Ética novo. Mudou algumas coisas, a ordenação dos artigos também foi alterada em alguns sentidos, então vale a pena você ler tanto a passada, para que você tenha noção do que mudou, e você faça suas anotações agora e os seus estudos baseados na Resolução 564 de 2017. E aí a gente começa a brincadeira, então eu vou lhe convidar a responder uma lista de questões e a gente vai passear nesse código de ética aqui, ok? Lembrando que hoje os conselhos regionais estão fazendo, né, a distribuição, a entrega dessas cartilhas que contém a legislação para os profissionais de enfermagem, e você também pode ter acesso na internet, como eu mostrei aqui, na página do COFEN, você pode encontrar a resolução que vai dar toda a parte do código de ética aí para você, ok? Então vamos lá. A primeira questão que nós vamos discutir é uma questão do CESP de 2018 que fala assim: considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente. E aí, o que você acha? 30 segundinhos para você pensar um pouquinho nessa questão. Você acha que é permitido? A gente pode disponibilizar as informações para terceiros, a gente pode passar informações do nosso paciente para pessoas que não estão envolvidas na prestação da assistência? Então vamos lá. O que o Código de Ética diz? Tá certinho, é proibido. A gente não pode disponibilizar. Professora, e aonde eu encontro isso? Então vamos lá. No artigo 89, então por isso eu disse a vocês a importância de ter a sua legislação aí pertinho, porque aí você já vai grifando. No artigo 89, onde está lá as proibições, diz:
É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto, então cuidado aí com essa palavrinha, o exceto, gente, olha só, presta atenção. Quando aparece essa palavrinha, grifa aí, marca, faz borboletinha, bolinha, coração. O que te chama a atenção, exceto quando? Quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal, ou também por determinação judicial. Então, beleza, tô lá com o paciente e um familiar qualquer chegou e pediu para ler o prontuário do paciente. Pode? Não pode, é proibido. Agora, se o paciente autorizar, se o representante legal autorizar, se o responsável legal autorizar, ou se tiver uma determinação judicial, aí sim eu posso permitir o acesso. Então, cuidado com essa palavra, porque muitas das vezes a banca tira essa palavra e coloca, mesmo quando se tem autorização do paciente, é proibido. Então, cuidado, beleza? Vamos para a próxima? Opa! Outra coisa importante que eu queria trazer para vocês essa questão é que é um dever do profissional, no artigo 52, manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão das atividades profissionais, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal. Então, cuidado, porque além de ser uma proibição, a gente tem o dever do sigilo. Então, é muito importante a gente estar atrelando esses artigos para não cair em nenhuma pegadinha. Na questão 49, fala assim: considerando as disposições do Código de Ética do Profissional de Enfermagem, julgue o item subsequente. O acesso às informações relacionadas à pessoa, à sua família e à sua coletividade é necessário ao exercício profissional da enfermagem. E aí, rapidinho também para você pensar, tá certo ou tá errado? Ter acesso a essas informações é primordial, é um direito, é um dever, é proibido. O que você acha? Vamos lá. Quem respondeu que tá certo, ó, parabéns, joinha. E aonde está escrito isso, professora? Está lá nos direitos, no artigo 7º, que diz assim: ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Isso é um direito assistido a gente como profissional. Por quê? Se eu preciso cuidar e cuidar na integridade do paciente, eu preciso ter acesso a informações, às vezes, que são oriundas ao processo saúde e doença desse paciente antes da hospitalização ou antes da visita dele na atenção primária. Então, eu preciso ter acesso às informações do meu paciente, da família, do modo de vida desse paciente para fazer as intervenções adequadas. Então, isso é um direito para que eu possa exercer bem aquilo que me é atribuído dentro da minha função, ok? Vamos para a próxima? É a questão de número 50 do CESP. E que fala assim: considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasura. E aí? Apenas essas informações, o que vocês acham? A gente pode escrever tudo, a gente pode brigar com um colega também, dentro do prontuário do paciente, eu posso escrever coisas alheias ao cuidado. O que diz aí, galera? O que você acha? Tá certo ou tá errado? Vamos lá? Tá certíssimo. Dentro do prontuário do paciente, a gente tem que estar resguardando informações que são inerentes ao processo de cuidar dele. Então, é importante que a gente traga um registro que seja rápido, que seja completo, que traga a situação, que oriente, né, que seja norteador para cuidados futuros ou para continuação, né, para continuidade da assistência. Ele tem que ser
de forma a trazer avaliação do cuidado que foi feito e das estratégias planejadas. Então, hoje a gente tem uma ferramenta chamada SOAP, S-O-A-P. Depois procurem na internet, que é uma forma simples de que a gente olhe a escrita dentro de um prontuário. Outra forma de ferramenta que a gente tem também para melhorar a comunicação é a maneira do SBAR, que você traz a situação, o brainstorm, né? A avaliação daquela situação, as recomendações. Então, todas as vezes que a gente usa também esse tipo de ferramenta, a gente traz o alcance disso. E aonde que está isso, professora, na lei? Vamos lá, tá lá nos deveres, no artigo 36, e que diz assim: registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes. Então, marca aí essa palavra inerente e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Professora, eu não posso rasurar, não posso usar liquid paper, não posso usar borracha, cuspe, né? Nada, galera, não pode rasurar. Quando a gente aprende lá na escola, o que a gente aprendeu? Usar a palavra digo, vírgula e escrever o que, né? A gente faz um parêntese, passa um traço, digo e escrevo o restante. Não posso rasurar, porque é um documento. Então, galera, lembre-se sempre, o prontuário do paciente é um documento. Ah, professora, mas já tem instituições que só usam prontuário eletrônico. Ótimo! A ferramenta eletrônica, ela veio para nos apoiar. É uma ferramenta extremamente funcional e que otimiza o nosso processo de trabalho. No entanto, esse prontuário ainda para fins de auditoria, para fins legais, ele precisa ser impresso. Então é um documento que também não pode ter rasura, ele tem que ter carimbo, assinatura, tem que se tornar um documento legal ou assinatura digital, ok? Então prestem atenção nisso para que a gente não perca questões de prova e também não erre na vida, né? Porque o código de ética, galera, é para a vida, é para o nosso dia a dia, beleza? Então vamos para a próxima. A 51 fala assim: considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgo o item subsequente. É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar prescrição médica na qual não consta a assinatura e número do registro profissional do prescritor. E aí, galera, o que vocês acham? A gente pode? Não pode? O que eu posso fazer? Eu devo fazer essa medicação ou eu posso dizer, olha, não vou fazer, não estou respaldado para fazer essa medicação, não me sinto apto. E aí, galera? Tá certo ou tá errado? Tá errado. E aí, prestem atenção. Às vezes você tá pensando aí, professora, mas eu vou fazer uma medicação que não tá assinada e carimbada. Galera, lembrem nessa questão, numa situação de emergência. Paciente parou. Usem esse exemplo. Paciente parou. O médico vai ter condições de fazer prescrição, assinar, carimbar no decorrer, diante do atendimento de emergência? Não, então cuidado. Nesses casos existem as prescrições verbais e aí posteriormente a prescrição pela equipe médica, a checagem de tudo que foi feito. Então, muito cuidado quando a gente olha essas palavras que falam que a gente não pode fazer. Lógico que se o médico prescreve alguma coisa que você não tem habilidade para fazer ou que você discorda, aí sim há um direito de você dizer, olha, eu não concordo. E não é porque o profissional é médico que a gente tem que executar aquilo que a gente discorda, ok? Então, bastante atenção. Isso está escrito aonde? Lá no artigo 46, nos deveres, olha só. Fala assim, recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica, no qual não constem a assinatura e número do registro do profissional prescritor. Exceto, olha a palavrinha bacana, aquela que mata a gente na prova, exceto em situações de urgência e emergência. Então, prestem atenção, lembrem da história da PCR. Paciente parou, nesse momento a prioridade é assistir o paciente, fazer medicação, cuidar dele. Depois a gente prescreve, vai na farmácia, dá baixa, substitui o carro, mas no primeiro momento é o atendimento
de urgência e emergência. Então, lembre-se dessa dica para que a gente não perca a questão, ok? Vamos para a próxima? Na 52, fala assim: considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue os itens subsequentes. Fala assim: na prestação da assistência de enfermagem, o profissional deve buscar proporcionar qualidade de vida à pessoa e à sua família, inclusive no processo de luto em caso de morte. Então, vamos ler de novo. Na prestação da assistência de enfermagem, o profissional deve buscar proporcionar qualidade de vida à pessoa e à sua família, inclusive no processo de luto e em caso de morte. E aí, está certo ou está errado? O que vocês acham? Vamos lá? Está certíssimo. É uma responsabilidade nossa preservar a dignidade humana, preservar a dignidade do outro em todo o ciclo de vida, no nascer, na recuperação e também no morrer, ok? E aí a gente encontra isso aonde? Olha lá, nos deveres, no artigo 43 fala assim: respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. O que quer dizer isso, professora? Morte, o paciente terminou de falecer ali no seu plantão, aí você vai preparar o corpo daquele paciente para encaminhar para o morgue, né? Para encaminhar para anatomia patológica. Esse momento também requer de nós profissionais respeito a essa pessoa, né? Então, a gente tem que evitar piadas, a gente tem que evitar formas indelicadas de tratar com o corpo. É importante demais que a gente garanta que esse paciente seja respeitado nesse processo também, mesmo sabendo que ele não tem ali mais vida, né? Não tem mais fôlego de vida, mas a gente precisa respeitar, isso está lá nos nossos deveres, ok? Também tem no nosso código, dizendo lá no artigo 48, prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa e à família no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então, se a gente voltar lá na questão, vocês vão ver que eles pegaram os dois artigos de deveres e compilaram numa questão. Então, por que é importante a gente ler o Código de Ética inteiro? Porque muitas das vezes a banca vai pegar questões e vão juntar artigos para ver até onde você conhece. Então, atenção a esses dados, porque a gente precisa riscar aí no material para não se perder e poder fazer ligações futuras, ok? Então, isso aqui a gente já leu. Vamos lá para 53. Considerando... uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar nessa aqui com vocês. Considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julga os itens subsequentes. É facultada aos profissionais de enfermagem a decisão de participar de práticas destinadas a antecipar a morte de pacientes em fase terminal, a chamada eutanásia. A gente pode fazer isso? O que vocês acham? É certo? É errado? Eu posso? Eu não posso? E aí? Está errado, né, galera? Só que eu queria que vocês anotassem aí no material de vocês 3 coisas. A gente tem a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Para que eu preciso saber isso? Porque a gente está envolvido no decorrer da assistência nessas fases, né, do ciclo vital. A eutanásia a gente não pode praticar. O que é eutanásia? É antecipar a morte da pessoa que está aos nossos cuidados por algum artifício. Então, a gente vai lá e desliga um aparelho, faz uma medicação, dá um cuidado inadequado, a gente provoca situações de dano para o paciente. Então, isso é uma eutanásia. A ortotanásia, o que é? É a morte natural. Então, às vezes a gente tem um paciente paliativo, ou às vezes a gente tem um paciente que apresenta morte súbita, ou um paciente que morre em decorrência da patologia que ele está ali tratando. Então, a ortotanásia morreu naturalmente. E o que é a distanásia? É aquele paciente que a gente vai prolongando o tempo de vida dele. Então, é um paciente terminal que a gente vai lá e investe mais recursos, a gente vai ali imputando mais tecnologia, mais remédio,
É um paciente que a gente encaminha para UTI, que fica ali sobrevivendo à base de aparelhos. Mas, professora, eu não posso desligar porque é eutanásia. E se eu der mais condições para ele, mais suporte, é de eutanásia. E aí, o que está certo e o que está errado? Gente, uma coisa que a gente precisa entender é que no nosso país a legislação não nos ampara na questão da eutanásia, mesmo que o paciente não tenha mais prognóstico de vida. E aí hoje a gente tem os cuidados paliativos, que é uma nova tendência, na verdade já é bem antiga, mas no nosso país a gente está começando a falar com mais força agora, que é aquele paciente que não tem condições mais de tratamentos e aí começam a ter tratamentos diferenciados, alternativos para promover qualidade de vida, mesmo que esse indivíduo não tenha mais estratégias terapêuticas para ser implementado. Então a gente precisa cuidar disso. Então a distanásia é a gente prolongar, mas prolongar como? Hoje a gente pode prolongar, por exemplo, no cuidado paliativo, com qualidade de vida. A pessoa não precisa sentir dor, a pessoa não precisa sentir desconforto, a pessoa não precisa sofrer porque tem uma doença crônica, uma doença às vezes degenerativa, uma doença que não tem mais prognóstico, não tem mais intervenções a ser feitas. Então a gente permite que ela tenha a ortotanásia de maneira agradável, com qualidade, segura, ok? Então, aonde está escrito isso, galera? Lá na nossa resolução, no artigo 74, nas proibições diz assim: promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte de pessoas. Isso é proibido. Então, tá lá escrito, tá explicitamente dito que a gente não pode, como profissional de enfermagem, se envolver nisso, ok? Vamos para a próxima? A 54 diz assim: considerando as disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, julgue o item subsequente. É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente. Essa a gente já respondeu lá atrás, ela está repetida, quer ver? Está certinha. E aí, eu até marquei aqui a questão do exceto quando autorizado pelo paciente. A gente já viu lá atrás, ok? Vamos lá para 55. Com base na Lei 7.498 de 1986 e no Decreto número 94.406 de 1987, que dispõe sobre o exercício profissional de enfermagem, julga o item, está certo ou está errado. Galera, uma coisa que eu quero dizer a vocês nessa questão, anotem aí. Quem é essa Lei 7.498? Quem é ela? Às vezes a gente se perde nesse tanto de número. Então, anotem aí. Essa lei aqui, marquem aí, ela é o quê? Ela dispõe, então anotem aí, sobre a regulação do exercício da enfermagem, tá? E dá outras providências. E de quando é essa lei? Anotem datas também. Ela é de 25/6/1986. E quem é essa outra brincadeirinha aqui, gente? É a lei que é o decreto que vem e regulamenta, tá? Então, atenção, esse aqui é o decreto que regulamenta, a regulamentação, a lei 7.498 de 86. E de quando é esse decreto? Anotem aí, do dia 8/6/87, praticamente um ano após. Então, essa lei 7.498, ela traz todas as disposições de quem é técnico, de enfermeira, auxiliar, parteira, atendente, todo mundo, ok? Só que essa lei só começa a ter força, ela só é regulamentada no nosso país com um decreto que vem em 87, um ano depois, de número 94.406 de 87, ok? Tá certo ou tá errado agora, galera?
certinho. Então, uma complementa a outra, tá bom? Vamos para a próxima, que aí a gente vai fazer um pit stop pra gente ir no banheiro, tomar água, tomar um café, esticar as pernas e voltar, tá certo? Com base na Lei 7.498 de 86 e no decreto, a gente já viu isso, 94.406 de 87, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, julga o item a seguir. Cabe ao técnico de enfermagem assistir o enfermeiro na prevenção e no controle sistemático de infecção hospitalar. E aí, cabe ou não cabe ao técnico de enfermagem fazer isso? Gente, o que vocês acham? O técnico de enfermagem, ele é parte integrante da equipe. Eu quero que vocês pensem dessa forma. Pensem também que responsabilidade sobre controle de infecção hospitalar está nas mãos de todo mundo. Então, tá certinho. E isso tá onde? Se vocês buscarem a lei aí, o decreto, vou mostrar aqui para vocês. Lá no artigo 10 do decreto. Opa, aqui ó. No artigo 10, se vocês buscarem aí, vai estar as funções do técnico de enfermagem, tá certo? Então, vocês vão encontrar a resposta no artigo 10, em primeiro, letra D, da onde? Do decreto 94.406 de 87. Então, o técnico de enfermagem, como parte da equipe, também tem responsabilidades sobre o controle sistemático de infecções hospitalares, ok? Então, a gente vai parar por aqui. Agradeço você porque esteve comigo, espero ter contribuído e a gente volta logo já, tá bom?